Não faz muito tempo que isso aconteceu. Foi antes da ascensão do bolsonarismo. Eu aposto que você se lembra. Naquela época, PSDB e PT eram arqui-inimigos na política brasileira. Os dois partidos administraram o país. O PSDB por 8 anos com Fernando Henrique Cardoso. O PT por 13 com Lula e Dilma. Ao todo, PSDB e PT ficaram no poder de 94 até 2016. E sempre que tinham uma oportunidade, se cutucavam, para tentar provar que um tinha feito mais pelo Brasil do que o outro. O presidente Lula sempre faz uma comparação como se a história começasse com ele. Não é? Tudo bem, cada um tem lá seu modo de ser. Mas eu acho que o Fernando Henrique Cardoso, ele como era um grande intelectual, eu acho que ele não soube digerir A sua vitória? o meu sucesso. Era natural, coisa de democracia. Acontece em todo lugar do mundo. No vídeo anterior, a gente viu como a ditadura militar negou acesso à saúde para os brasileiros. A gente viu como a ditadura deixou de investir em educação. Achatou os salários Também aprofundou as desigualdades sociais. e promoveu a hiperinflação. Tanto Fernando Henrique quanto Lula e também Dilma, todos eles fizeram oposição e combateram a ditadura nos anos 70 e 80. Vocês sabem de que eu fiquei praticamente 2 dias sem manter nenhum contato com os trabalhadores, porque o nosso sindicato sofreu uma intervenção federal. E foi lamentável a intervenção federal. Existem hoje 3 coisas fundamentais. A primeira delas é a garantia da volta à normalização do nosso sindicato, que sempre foi livre. E nós vimos nessa semana o sindicato tomado por cachorros policiais. Eles sabiam o que ditadura significava, o que ela tinha feito. E apesar da diferença dos dois partidos no poder, o Brasil melhorou quando foi administrado tanto pelo PSDB quanto pelo PT. Depois de estabilizar a economia e domar a hiperinflação, Fernando Henrique começou a esboçar políticas de combate à pobreza. Era tudo muito tímido. Mas essas políticas foram aprofundadas e teriam sucesso internacionalmente reconhecido com Lula e Dilma. Fernando Henrique Cardoso instituiu o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação e o Auxílio Gás. Esses eram programas de transferência direta de renda para famílias pobres. Na saúde, o Tucano foi o responsável por criar o Programa de Combate à AIDS, que é considerado pela ONU o mais eficiente do mundo. E também foi responsável pela Lei de Incentivo aos Medicamentos Genéricos, que derrubou os preços dos remédios no país. Por lei, um genérico tem que ser pelo menos 35% mais barato que o medicamento de referência. Mas como os genéricos acabaram ganhando espaço, muitas companhias farmacêuticas criaram um braço específico para produzir genéricos e os preços acabaram caindo mais. Hoje, eles são cerca de 60% mais baratos do que os de referência. Quer um exemplo de como a saúde melhorou no Brasil? Na década de 80, quando a ditadura militar finalmente terminou, o Brasil chegou a registrar uma taxa de mortalidade infantil de 82,8 para cada 1.000 nascimentos. Aí, no final do governo FHC, em 2002, esse índice estava em 23,4. O número continuaria caindo nos anos seguintes. Chegou a 13,3 em 2015. Embora muita gente não faça a menor ideia do que mortalidade infantil significa. E não saber é um privilégio, hein? Mortalidade infantil tem muito a ver com os prematuros. É muito mais fácil um prematuro morrer do que um que cumpriu a sua gestação normalmente. Medidas preventivas de saúde. Tem muito mais a ver com saneamento básico do que com prematuridade. Eu tenho um mar de problemas, né? Tem a ver a questão com o passado daquela pessoa sanitária dela, tem um montão de coisa. A alimentação da mãe tem um montão de coisa. Na educação, Fernando Henrique Cardoso criou o Fundef, um fundo separado para financiar especificamente o ensino fundamental. E também para garantir verba para os municípios pobres, que não tinham dinheiro para investir na área.
Com isso, o Fundef ampliou o número de alunos matriculados em 25%, de 44 para 55 milhões de alunos. Mais tarde, o Lula transformou o Fundef em Fundeb e ampliou o financiamento também para o ensino médio e a educação infantil. O Brasil estava finalmente colhendo os frutos da democracia. Um viva para o nosso time! Se o salário mínimo na época da ditadura foi derrubado pela metade, desde a implantação do Plano Real, ele foi reajustado em 1.425%. E em 2006, o governo Lula adotou por lei a política de reajustar o mínimo de acordo com os resultados do PIB mais a inflação do ano anterior. Ou seja, quando a economia crescia, você conseguia comprar mais. Esse ganho real no reajuste do salário mínimo, ele era uma política de redução das desigualdades sociais no país. Tem uma ideologia por trás dessa proposta, que era a de que, se a economia como um todo melhorava, os trabalhadores que produzem essa melhora como mão de obra também deveriam ganhar um pouco com ela. Essa lei foi válida até janeiro de 2019 e é possível que tudo acabe por aí mesmo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já mandou avisar que isso aí acabou. A partir de agora, o reajuste vai ser só o da inflação. Ao não seguir, o presidente Bolsonaro anuncia o empobrecimento da parcela já mais pobre da população, que vai perder poder de consumo. E não é só isso. Esse congelamento dos ganhos reais do mínimo tem efeitos colaterais para o próprio crescimento da economia. A partir dos 2 governos do Lula, o combate à pobreza no Brasil se intensificou. Foi no começo do primeiro mandato que o Lula criou o Fome Zero, só que esse programa aí fracassou. Tinha sido mal desenhado, era difícil de gerenciar. Em outubro de 2003, surgiu o Bolsa Família, com uma ideia óbvia e eficiente. Em vez de jogar fora o que a democracia brasileira tinha começado a fazer com Fernando Henrique, era melhor aperfeiçoar o mecanismo. Aí o Lula unificou os programas criados pelo Fernando Henrique, tipo o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás, somou tudo isso aí ao Fome Zero que ele tinha inventado no começo do mandato. E ele também ampliou a base atendida pelo novo programa. Se em 2001 o Bolsa Escola beneficiava cerca de 5 milhões de famílias, em 2015 o Bolsa Família já amparava 13,9 milhões. São mais de 50 milhões de pessoas. A ONU e o Banco Mundial passaram a considerar o Bolsa Família um programa referência para o combate à miséria no mundo. É, mamata celebrada mundialmente. Celebrada mundialmente é verdade, mamata não. Se no final da ditadura 21,7% da população brasileira vivia na extrema pobreza, em 2014 esse número caiu para 4,2%. Eu pego 252 agora, né? 252. É, Se você pago tivesse 70 aqui de perua. E o que sobra, eu compro. Assim, em mês e mês tem que comprar shampoo. A gente compra com sabonete, compra arroz, feijão, bolacha, Danone. Vai tudo. E não dura nem um mês. De acordo com um estudo da Fiocruz, o Bolsa Família também ajudou a diminuir as taxas de homicídio e de hospitalizações por agressão. Analisando dados de todo o país de 2004 a 2012, os pesquisadores descobriram que o programa pode ter evitado 58 mil mortes violentas em 8 anos. Os resultados podem ser tanto efeito da transferência de renda em si, quanto consequência das contrapartidas exigidas. Por exemplo, quando pedem o benefício, as famílias assumem o compromisso de manter as crianças na escola. E é claro que manter as crianças na escola tem um impacto social, ajuda a diminuir a violência. Numa entrevista ao jornal El País, a pesquisadora Daiane Borges Machado explicou isso aí. Ela disse: isso gera um maior acesso à educação e essas crianças e jovens ficam menos tempo nas ruas, logo menos expostos às condições de violência. As famílias também precisam levar com frequência as crianças menores de 7 anos ao posto de saúde. Isso também está naquela reportagem lá do El País. O aumento da presença das mulheres nos consultórios médicos faz com que muitas vítimas de violência sejam identificadas e tenham algum tipo de assistência, evitando assim riscos de hospitalizações e novos homicídios.
A ideia de que a ditadura militar foi um período de paz, com criminalidade muito baixa, isso aí é balela. Na verdade, foi nos 21 anos da ditadura que teve início a epidemia de homicídios que no Brasil dura até hoje. No estado de São Paulo, a taxa de homicídios cresceu 390% nesse período. Em 1965, ela era de 7,2 para cada 100 mil habitantes. Em 1985, era de 35,6. Os jovens foram as principais vítimas. De 1920 a 1960, a maior causa da morte de jovens no Brasil eram doenças. Só que a partir dos anos 60, a violência assumiu o primeiro lugar. De 79 a 84, 26,6% do total de jovens que morriam eram vítimas da violência. E isso sem contar os corpos sepultados sem registro. Estima-se que a taxa de homicídios nos 21 anos de ditadura tenha subido mais de 100%, contra os 40% nos anos de democracia. O que nós vimos na transição da última ditadura militar para a nossa sociedade? É que nós avançamos muito do ponto de vista das conquistas sociais, das instituições democráticas, etc., participação, representação, reconhecimento de direitos, tudo. Porém, lidamos com a violência como se a violência fosse um dado normal das relações sociais. E a violência, eu acho que é alguma coisa que precisa ser bem pensada, é algo que nos divide. E se é algo que nos divide, é algo que acentua as desigualdades sociais. Os chamados crimes contra o patrimônio também não foram combatidos durante a ditadura como se pensa. Em 1984, a taxa de roubos no estado de São Paulo já era de 270 para cada 100 mil habitantes. Aí em 2017, essa taxa aí subiu para 303. O aumento foi de 12% no período democrático. A chamada Pax Militar não tinha nada de paz, era só militar mesmo. Em 31 de agosto de 2016, o mandato de Dilma Rousseff como presidente da República foi definitivamente cassado. O processo de impeachment se arrastava desde 2015, com acusações, no mínimo, questionáveis. Nesse dia, teve fim a normalidade democrática que o Brasil vinha experimentando há só 31 anos. E que mesmo assim já era o maior período democrático da nossa história. Tem uma ala que defende a ex-presidenta que diz que a democracia brasileira deixou de existir em 2016. Não concordo com esse diagnóstico, mas também não concordo com a ideia de que a democracia continua ilesa, porque não continua. Ela sofreu uma ferida pelo processo de impeachment, que, ao meu ver, tinha alguns fundamentos certos e tinha muitos critérios duvidosos. O Brasil não estava lá muito bem das pernas, mas a única saída para um país que passa por uma crise é mais democracia, não menos. Agora há pouco, a gente comemorou o fato de que a mortalidade infantil caiu consistentemente no Brasil democrático. Você ainda deve lembrar, né? Pois é, só que em 2016, pela primeira vez desde 1990, a mortalidade infantil voltou a crescer. Saiu de 13,3 mortes para cada 1.000 nascidos em 2015 para 14 em 2016. Quando a democracia de um país começa a cambalear, a gente sente o efeito na hora. O que o Brasil está vivendo hoje ainda não tem nome. Isso é um trabalho para os historiadores do futuro. Mas o que quer que seja isso que a gente está vivendo, a gente torce para que seja rápido. Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota é o nosso livro. Meio que o título entrega sobre o que esse livro é, né? I understood that reference. Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota fala sobre a super teoria conspiratória que está definindo os rumos do Brasil. Uma super teoria conspiratória que muita gente chama de filosofia. A pré-venda já começou. E a editora do Meteoro é a Planeta.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Dessa vez, o roteiro ficou por conta do Sandoval e a edição ficou por conta do Felipe. Obrigado, gente. É o Meteoro se tornando aquele coletivo que ele nasceu para ser. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez da Gabi e do Fê, acompanhados pela filha Tereza. Fê, a mensagem que segue é da Gabi e é para você. Diz ela: Fê, a vida não tá fácil. Nós, enquanto professores, temos que nos agarrar nas poucas chances que a educação tem de nos dar esperanças. Daí surgiu mais esse motivo para manter as esperanças na luta. Nossa vidinha, Tereza. Que nós possamos estarmos juntos nessa jornada de aprendizado, luta e esperança em dias melhores. Nossa maior resistência, aliada à luta, é passarmos adiante tudo o que conquistamos até aqui. Obrigada por buscar crescer sempre junto. Obrigada por dividir essa tarefa tão tensa e maravilhosa que é plantar as sementes da próxima geração. Amo muito vocês. Valeu, gente. Beijo.